Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos na casa do Senhor para juntos celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, que ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha, ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, assim farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, que eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Recomendações são essenciais diante daquilo que estamos na perspectiva de receber. Quando fazemos uma compra, logo lá vem nas orientações, quando você efetua a compra e tem um prazo destinado de entrega, que sempre seja recomendado que alguém esteja ali para receber a mercadoria, as formas de manuseio daquele produto que deve ser transportado. Haja vista que eu comprei uma geladeira há pouco tempo e eu vi as recomendações ali, até a forma de manuseio de transporte, tanto do caminhão para dentro da residência, as devidas orientações. Ficamos na expectativa e graças a Deus a loja ao qual efetuamos a compra é uma loja muito responsável e fiel ali com relação ao tempo de chegada e as condições de uso. O produto tinha que chegar em perfeitas condições de uso para atender e o cliente ficar satisfeito com o produto. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nós também, como Filho de Deus, não que sejamos um produto, mas como Filho de Deus, amados, muito estimados, somos tão estimados por Deus que Deus não abre mão de nossas vidas. Ele não quer perder nenhum de seus filhos. Por isso ele passou muitas recomendações, algumas doutrinas essenciais para que possamos, no dia glorioso de sua vinda, estarmos com ele e assim para sempre com o Senhor. Muito importante obedecermos às recomendações. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Esta é uma das recomendações fundamentais para aqueles que exercem o pastorado. Podemos ler nas epístolas pastorais, primeira carta e segunda carta a Timóteo, a epístola a Tito, vemos ali uma série de recomendações. Vemos o 5º capítulo da epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro também, algumas recomendações essenciais. A palavra de Deus não é um livro de regrinhas. Senhor pastor, eu posso fazer isso? Posso vestir isso? Posso fazer... A Bíblia é um livro de princípios, de valores e doutrinas. E por meio da compreensão racional destas doutrinas, destes valores e desses princípios, nós vamos entendendo o que convém e o que não convém, o que é justo e o que é injusto, aquilo que é santo e aquilo que é nocivo. E assim nós vamos discernindo, nós vamos pautando e orientando a nossa vida para estarmos no último dia, no último instante em que o Senhor vier buscar a sua igreja, em condições de sermos arrebatados. Quando vemos a orientação de lavarmos nossas vestes, o sujo continue se sujando, o ímpio continue na sua impiedade,
mas nós, justos, nos lavando no sangue do Cordeiro. São orientações essenciais para vivermos uma vida penitente, uma vida de constante arrependimento, de reconhecimento da doutrina vicária do sangue do Senhor Jesus Cristo, do seu sangue que tem poder para expiar e cobrir os nossos pecados, e na santificação do Espírito. Só poderemos vencer se tivermos o selo sobre as nossas vidas. Só atingiremos o alvo, só vamos chegar à residência eterna, se nós tivermos o selo do Espírito Santo sobre o nosso viver. Recomendações são essenciais para nós chegarmos ao destino que é na presença de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, nos diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o Senhor, ele foi bem claro em seu ministério. O Senhor Jesus Cristo disse que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. Mas vemos que Satanás estende a sua rebelião aqui na terra, e alguns, por engodo, por cegueira, por já estarem contaminados, viciados no pecado, resistem à palavra de Deus, resistem à obra do Espírito Santo, e eles vão morar juntos no dia da condenação, se não haver arrependimento, se não houver contrição. Eles também irão morar eternamente no inferno com Satanás e os seus anjos. Eles estão destinados para a ira. Vemos que enquanto estamos vivos, nós somos alvo da longanimidade de Deus, porque a chance de arrependimento, a chance de ouvir, a chance de conversão, a chance de explicitar diante do mundo que somos nova criatura em Cristo Jesus, por meio das obras, por meio do testemunho dos nossos sentidos, em especial o nosso comportamento e a nossa fala. O mundo vai compreender que nós mudamos de vida e temos uma experiência com o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Veja as recomendações. 1 Tessalonicenses 5:8 nos diz: mas vós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé, do amor, do capacete, a esperança da salvação. Existe até uma certa analogia com a armadura que Paulo nos recomenda em Efésios capítulo 6, a armadura espiritual, diante das batalhas e pelejas que temos ao longo do processo da nossa vida. Temos que nos revestir do Senhor, porque se não estivermos revestidos de todos os componentes desta armadura, nós poderemos ficar no meio do caminho. Proteger a nossa cabeça com um capacete. Veja que ele fala no verso 5:8 de 1 Tessalonicenses, um capacete, pois 4 dos nossos sentidos estão na cabeça: a visão, a audição, a fala, o olfato. E nós temos que proteger os nossos sentidos da contaminação, os nossos olhos principalmente, porque os olhos, existem coisas neste mundo que são fabricadas pelo diabo, e este entretenimento e essas ações, esses procedimentos, estas ostentações podem encantar as pessoas através da visão. Por isso precisamos suplicar o poder do Espírito Santo sobre os nossos sentidos. Primeiramente, os santificando e revestindo de poder os nossos sentidos. Na nossa cabeça está o centro das nossas decisões, a nossa mente, onde assim alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus, mas também elaboramos planos, elaboramos soluções, usamos a nossa competência mental, as nossas faculdades para poder exercer a nossa profissão, para exercer aquilo que o Senhor nos vocacionou, em especial neste momento, como estamos pregando a palavra de Deus. Precisamos da presença do Espírito Santo sobre os nossos sentidos. A nossa mente é essencial, estarmos alimentando ela com a palavra de Deus, para que possamos entender a consequência, a implicação, a exortação para não entrarmos em caminhos errados.
para que os nossos membros inferiores e as nossas mãos não nos levem, não nos conduzam para a perdição eterna. Proteger a cabeça, proteger os sentidos. A batalha espiritual envolve em muitos casos, em muitos aspectos, esta contaminação, essa ação do entretenimento. Estava observando um Instagram recente, um pastor amigo meu também mostrou como já desde pequeno eles aliciam na própria escola pública. Às vezes na escola pública as mães pensam que ali os seus filhos estão seguros, mas de repente ali vão se criando algumas festividades que encontram matrizes em bases totalmente esotéricas, ocultistas. O mês de outubro é um mês terrível de ataque às nossas crianças, de ataque à família. Nós temos que tomar cuidado, porque se criam festividades para que se torne, para que uma abominação, algo que vem do mal, tem procedência maligna, seja institucionalizado, ou seja, normalizado como prática entre as nossas crianças. E até algumas mães às vezes disputam diante dessas práticas que são criadas dentro das escolas, né? Vem de uma mente maligna para que seus filhos apresentem o cabelo maluco, né? As mães lá criam penteados horrendos, horríveis aos seus filhos, e eles vão lá para aquela disputa dentro das escolas com aquele cabelo todo colorido, com o cabelo. E se nós formos seguir, se rastrear, fala ao demônio, como diz o economista, né? Rastreie de onde vem essas práticas, a prática do arco-íris. Aí a gente vai encontrar lá a deusa Ísis, a deusa do arco de cores, a deusa da fornicação, a deusa da sexualidade, que também vai alimentar alguns grupos ideológicos, algumas seitas ideológicas dos dias de hoje, que sempre encontram no paganismo algo que o Senhor abominou, algo que o Senhor já derrotou nas 10 pragas do Egito, e as nossas crianças estão praticando. Veja que já no final desse mês também, muitas igrejas às vezes esquecem de comentar acerca da reforma protestante, a importância que cada um de dentro de nós temos que promover uma reforma pela ação do Espírito Santo e da palavra, mas muitos ali se dedicam a praticar festa de Halloween, culto aos mortos, aos espíritos dos mortos. Já próximo ao Halloween também já vem o dia de finados, onde os mortos também são cultuados. Os druidas praticavam coisas abomináveis diante do Senhor. Diante de toda essa batalha cultural e espiritual nociva às nossas crianças, nós vemos que algumas mães se despontam aí diante desta batalha cultural. Achei muito interessante que algumas mães cristãs fizeram ali, vestiram seus filhos com uma roupinha interessante, criaram uma mochilinha em forma de Bíblia. E aí quando abre a mochila, aparece uma imagem de Jesus abrindo os bracinhos, né? E um verso bíblico, vinde a mim. Algumas mães utilizaram de muita criatividade neste período. Temos que estar atentos, pois o diabo quer a nossa alma e nós temos que proteger os nossos sentidos. Veja que o Senhor fala neste versículo 5 e 8, ele fala que nós não fomos criados para a ira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Veja que Deus amou o mundo, amou os homens, amou a humanidade, amou os seres humanos. Deus não quer nos destinar para a ira, Deus não quer destinar a sua igreja para a ira. Acreditamos que quando o Senhor desencadear as taças da sua ira sobre este mundo, nós não estejamos aqui. Nós cremos no arrebatamento, nós cremos na isenção de passar pelo crivo da grande tribulação. Estamos orando para que nós, em perseverança, não passemos por esses dias terríveis. Mas veja que a contaminação cresce de tal forma que o Senhor não terá mais tanta longanimidade. O ponto de saturação, o cálice da ira de Deus se encherá e Ele vai determinar os seus juízos. A humanidade colherá as consequências daquilo que vem plantando. Os que criam essas práticas, essas estratégias nocivas aos seres humanos,
haverão de provar da ira de Deus. Ainda há chance, ainda há tempo, pois a palavra de Deus está sendo pregada, o Evangelho está sendo difundido, e nós temos que tomar isso como uma urgência em nossas agendas, aceitando e declarando que Jesus Cristo é o Senhor, nos arrependendo de nossos pecados e invocando o poder do Espírito Santo para vivermos agora em nossas vidas, com os nossos corpos, alegrando o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Nós queremos estar todos os domingos, como assim estamos aqui na Remanescente, celebrando a sua ressurreição, celebrando a sua novidade de vida, buscando nele, pois ele tem poder para ressuscitar mortos, buscando nele, no Senhor Jesus Cristo, o poder, a solução, a força, o revigoramento, a santificação. Que nós possamos, como igreja, não somente a Remanescente Cristã Filadélfia, mas todo o povo de Deus nos quatro cantos da terra, aguardando o Senhor Jesus Cristo e sua vinda gloriosa em santificação. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Ajuda-nos, meu Deus, a ter discernimento das falas, a termos discernimento dos comportamentos, das atitudes, das ações, dos planos do maligno, buscando sensibilidade ao teu Espírito Santo. Nessa manhã te suplicamos, Senhor Jesus Cristo, ora vem, apazigua a nossa vida com o teu ser, ó Santo Espírito. Ajuda-nos a confessarmos os nossos pecados, a sermos penitentes, a sermos, Pai Santo, contritos diante de Ti, meu Deus, e a estarmos nos preparando para a Tua vinda gloriosa. Deixe o ímpio o seu caminho, o injusto a sua injustiça e impiedade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos buscar a justiça no sangue do Senhor Jesus Cristo nesse momento. Perdoa os nossos pecados e falhas, perdoa as nossas transgressões. Ó Santo Espírito, te suplico nessa manhã, levante o que está caído, revigora, fortalece, santifica, atraia para ti como o Senhor atraiu a Moisés, diante daquela sarça incandescente com o fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos a te agradar nessa manhã, afaste todo o mal, todo espírito de zombaria, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã, a Remanescente Cristã Filadélfia agora exalta ao Deus Altíssimo, agora exalta ao Senhor Jesus Cristo, agora exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.